7h04, horário de Brasília. Jaque Contelcuri ao meu lado, nosso analista, porque tem breaking news na programação da CNN Brasil. É notícia que também está em destaque no site da CNN. Já colocando aqui em tela para vocês, qualquer notícia de momento. A Polícia Federal quebra criptografia e acessa dados de celular de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Vou aqui acessar a reportagem do nosso âncora, Gustavo Uribe, confirmando, portanto, a informação que a Polícia Federal agora tem acesso aos dados do celular do dono do Banco Master. Força Policial já teve acesso a esses dados que serão compartilhados agora com o Supremo Tribunal Federal e a Procuradoria-Geral da República. Vou trazendo aqui na íntegra o que o Gustavo Uribe nos conta no site da CNN. A Polícia Federal submeteu o celular do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, a uma ferramenta de quebra de criptografia. Os dados estão sendo compilados pela Força Policial para que sejam compartilhados em breve com o Supremo Tribunal Federal e com a PGR. Em depoimento, o banqueiro se recusou a fornecer a senha de um aparelho celular de última geração da linha iPhone. Segundo relatos feitos à CNN, o aparelho também apresentava uma camada adicional de proteção. Por isso, o dispositivo eletrônico foi acessado por meio de ferramenta da Força Policial, que tem a capacidade ainda de recuperar informações deletadas. Recentemente, a Polícia Federal adquiriu novos softwares com o objetivo de quebrar criptografias avançadas de modelos novos de celulares. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, deve liberar para a CPMI do INSS os dados extraídos do celular do dono do Banco Master. Vorcaro, inclusive, deve prestar depoimento ao colegiado no dia 19, depois do feriado do Carnaval. A defesa do banqueiro pretende limitar o escopo das respostas do empresário. Além de irregularidades cometidas pelo Banco Master, a Polícia Federal apura se o banqueiro pressionou autoridades para evitar a liquidação da instituição financeira. Aqui Telcuri vários pontos que merecem análise, a começar por essa informação aqui que está até em destaque na reportagem do Gustavo Uribe, que é, quando Daniel Vorcaro vai prestar depoimento à Polícia Federal, naquele momento é solicitada a senha dos celulares de Daniel Vorcaro e ele se recusa. Daí esse trabalho intenso da Força Policial para conseguir ter acesso às informações. É isso que agora, então, a PF confirma que teve acesso e agora todos esses dados serão compilados para que eles façam parte, integrem essa investigação que está em andamento. Exato. Foi naquele depoimento que ele prestou no dia 30 de dezembro do ano passado, penúltimo dia do ano, ao Supremo Tribunal Federal, a delegada responsável por esse caso e à Procuradoria-Geral da República e ao juiz responsável por conduzir essa investigação e aquela audiência do gabinete do ministro Dias Toffoli. Naquela ocasião, ele disse que não daria a senha do celular porque não havia sentido por conta da investigação. Eles poderiam ter acesso a algo muito mais amplo do que o escopo da investigação. A defesa tem tentado sempre restringir ali as informações para que não tenham acesso, uma devassa no celular dele. Essa é a defesa que vem sendo feita pelos advogados dele. Agora, a informação do Gustavo Uribe é de que a Polícia Federal conseguiu acessar de fato o celular dele. Então, sem a senha, a polícia submete esse equipamento, o celular no caso, a esse software que vai tentando quebrar a senha de diversas formas. São inúmeras tentativas para se chegar à senha exata do celular do investigado, nesse caso do Daniel Vorcaro. Conseguiu, tem acesso e agora, com base nisso, a Polícia Federal vai fazer a devassa que a defesa não queria, vai ter acesso a tudo o que tem no celular dele, separando o que é importante ou não para a investigação. Sim. Há um temor de vazamento de informações por parte de políticos de Brasília por conta das relações que mantinham e mantiveram e mantém com Daniel Vorcaro ao longo de todo esse tempo. Daí o temor de grande parte, pelo menos, de segmentos diferentes da política em Brasília e também do mercado financeiro em São Paulo por conta do acesso a essas mensagens devido à teia de relações e relacionamentos que o Daniel Vorcaro manteve ao longo de todo esse tempo.
Foram vários os celulares que foram apreendidos pela Polícia Federal, se não me engano foram 5 celulares apreendidos desde o ano passado, 2 operações que foram deflagradas nessa investigação, tanto no ano passado como no começo desse ano, em que foram apreendidos equipamentos eletrônicos e celulares. Esses equipamentos eletrônicos, muitos deles, o material deles já foi carregado para a nuvem, descarregado da nuvem e enviado para a Procuradoria-Geral da República. A Procuradoria e a Polícia Federal analisam essas informações já há pelo menos 2 semanas com relação à deflagração da operação do ano passado. É muito material, é muita informação, são muitos os dados que foram captados, colhidos ali no âmbito dessa investigação, tanto na primeira fase como na segunda fase dessa operação deflagrada e que estavam contidos dentro desses equipamentos. E aí vale destacarmos, né, Theo, justamente as 2 fases dessa operação. A segunda fase da Operação Compliance Zero, naquela oportunidade, há o cumprimento de uma série de mandados de busca e apreensão. E houve até um recuo por parte do ministro Dias Toffoli do Supremo, porque no primeiro momento ele determinou o seguinte: olha, o que foi apreendido vem para o Supremo Tribunal Federal. E isso foi alvo de muitas críticas. E aí o ministro recua, diz então, olha, esse material vai para a Procuradoria-Geral da República, o que também foi alvo de questionamentos por parte da Polícia Federal. Foi uma série de decisões tomadas pelo ministro que vem desde o ano passado, essas decisões, e que elas são alvo de crítica. Para se ter uma ideia, na matéria o Gustavo Uribe faz aquela menção ao compartilhamento das informações do celular do Daniel Vorcaro com a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS. Isso, para se ter uma ideia, é ainda com relação a do ano passado. Você vai se lembrar, o Dias Toffoli toma uma decisão, restringe o acesso dessas informações e isola a CPMI, porque já havia sido apreendido o celular dele no ano passado, do Daniel Vorcaro, e os dados que foram extraídos naquela ocasião estariam à disposição da CPMI. O ministro Dias Toffoli fala, não, pera lá, essa investigação ainda está em sigilo, a CPMI ainda não pode ter acesso a esse conteúdo e deixa sob a guarida da presença do Senado, do Davi Alcolumbre. E na semana passada ele disse ao senador Carlos Viana, que é o presidente da CPMI do INSS, que muito em breve vai compartilhar essas informações com a CPMI, que foi visto como um aceno ali de recuo por parte do ministro Dias Toffoli. Mas, de fato, é deflagrada a segunda fase da operação no começo desse ano. Com a deflagração da operação, Toffoli decide que tudo que foi apreendido ficaria selado no Supremo Tribunal Federal, sem o acesso, pelo menos num primeiro momento, da Polícia Federal e nem da Procuradoria. A PGR reclama, a Polícia Federal reclama, no âmbito, obviamente, fora dos autos, mas também dentro dos autos. O ministro recua, deixa todo o material apreendido com a PGR, ainda isolando a Polícia Federal. Num segundo momento, num terceiro momento, ele autoriza que peritos da Polícia Federal escolhidos por ele, ignorando a Polícia Federal, que peritos escolhidos por ele também participassem da análise, da extração e da análise do material, algo que já vem acontecendo por lá. O que também foi alvo de críticas. Também. E aqui, Theo, é a deixa, quando a gente fala sobre CPMI do INSS, o quanto que o caso Master é pano de fundo, inclusive de comissões que estão em andamento. Tem uma outra reportagem aqui do site da CNN, ainda sobre o caso do Banco Master, que eu vou trazer aqui. CPIs reagindo ao Master e já somam 91 requerimentos relacionados ao caso. As comissões que tentam pegar carona nessas apurações da Polícia Federal. E aí tem um levantamento da CNN Brasil que revela que, desde novembro, CPMI do INSS apresentou 59 pedidos ligados ao caso. E a CPI do crime organizado, outra comissão que também está em andamento, temos outros 32 requerimentos também relacionados ao caso. Fora a tentativa que temos da instalação de uma CPI de fato relacionada ao caso Master. É a reportagem do jornal Estado de São Paulo que eu trago aqui. O Estadão fez um levantamento sobre o quanto que esse tema está, de fato, em debate tanto na Câmara quanto no Senado. A maioria diz, nesse levantamento, apoiar a CPI sobre o caso Master. Cúpula resiste à investigação. O que temos aqui? 2 pedidos protocolados até o momento. O que temos de levantamento? Placar. Na Câmara, quem é que apoia? Aqui o número, a leitura não sei se está compreensível para vocês, mas pelo menos na cor fica visível a leitura. São 283
deputados que apoiam. Na Câmara dos Deputados, portanto, temos esse número. E no Senado, são 54 senadores que dizem apoiar a instalação da CPMI. Temos até o momento 2 requerimentos, portanto, protocolados. O requerimento da CPI na Câmara é do deputado Rodrigo Hollenberg, que é adversário do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. E a CPI mista foi proposta pelo deputado bolsonarista Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro. Isso aqui é importante a gente observar, Theo, para além desses números, que é quem está protocolando, quem desapoiar, porque na comissão, quando a gente olha para o parlamento, para o Congresso, também vem um embate de controle da narrativa do que será discutido por lá. Isso em qualquer CPI, Exato. Qualquer CPI, qualquer CPMI. E nesse caso não é diferente por conta justamente das relações que o Daniel Vorcaro manteve ao longo dos últimos anos com atores importantes da política brasileira, muitos parlamentares em silêncio, outros parlamentares se manifestando de maneira mais vocal, justamente por conta dessa pressão para tentar emplacar uma CPI, enquanto outros trabalham para evitar que ela seja aberta. Enquanto há uma dificuldade, acho que esse ponto da nossa matéria é importante, enquanto há uma dificuldade de emplacar uma comissão parlamentar para investigar o caso Master no Congresso Nacional, eles usam as CPIs que já estão em andamento para tentar trazer esse foco para dentro delas, seja a CPI do crime organizado, seja a CPMI do INSS. São mecanismos à disposição dos parlamentares. E a depender do quórum e da base de apoio a esse tipo de iniciativa, essas propostas, essas ações, elas de fato são aprovadas. Então, enquanto não há uma CPI, ou se de fato não houver, é possível que pelas beiradas os parlamentares consigam aprovar, seja convocação para audiência pública, seja quebra de sigilo, seja diligências que são importantes para tentar avançar de alguma forma e esclarecer esse caso por lá. Bem, não sei se temos Gustavo Uribe, mas daqui a pouquinho ele vai estar com a gente, justamente trazendo informações sobre a manchete de momento do site da CNN relacionada ao caso do Banco Master, PF quebrando criptografia e acessando os dados de celular de Daniel Vorcaro. Daqui a pouquinho o Gustavo Uribe vai estar com a gente, mas a reportagem já está lá no site da CNN, Breaking News aqui na nossa programação.